Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E para a receita de hoje, eu juntei duas coisas que a gente gosta muito, que é pudim e paçoquinha. Quem não gosta de paçoquinha e pudim, então resolvi trazer uma receita de pudim de paçoquinha, seguindo aí a saga de sabores de pudim. Quer aprender? Bora lá cozinhar! E agora eu vou fazer a calda de caramelo, e essa é aquela calda que coloca dentro da forma. Então eu vou colocar aqui na panela o açúcar e água filtrada, estou usando água em temperatura ambiente. Vou colocar os dois, vou dar uma misturada de leve, porque eu não quero sujar a lateral da minha panela com o açúcar. Depois que eu misturei, vou ligar no fogo médio e vou deixar. Então aqui eu não vou mexer mais, depois que eu ligar o fogo, não vou mais mexer, não vou mais colocar a colher, vou apenas ficar olhando. E eu vou deixar no fogo médio, porque eu estou usando uma panela grossa, de fundo grosso. Se você usar uma panela fina, deixa no fogo baixo. Então aqui agora vai demorar entre 8 e 10 minutinhos, então você vai ficar somente olhando. Esse método de fazer o caramelo, já juntando a água com o açúcar desde o começo, você não pode mexer, você não pode pôr a colher, você não pode ficar mexendo, porque ele vai cristalizar, vai encher de açúcar por cima e não vai prestar, vai ter que jogar fora. Então você só vai ficar olhando, então não tem como dar errado esse processo, né? Na verdade, essa técnica de fazer o caramelo, porque você só vai ficar olhando. Então, veja que já tá borbulhando depois de alguns minutos, em volta tá fazendo algumas espumas, e aos poucos, ó, vai fazendo mais espuma, vai ficando mais escurinho, e você continua somente olhando para não queimar, não deixa queimar, não deixa ficar muito escuro, porque se amargar, você vai ter que jogar fora e fazer de novo. Então, o máximo que você pode fazer, ó, é mexer a panela para você poder ver a cor que está esse caramelo. E como fica com bastante bolha, bastante espuma, você tira um pouquinho do fogo, balança a panela para você poder ver a cor que está. Então ainda está um pouquinho claro, né? Está quase uma cor de guaraná, a cor do caramelo, mas vou deixar mais alguns minutos, alguns segundos, na verdade. Então fica de olho que é bem rapidinho. Então devolve aí pro fogo, deixa aí mais uns 30 segundos que vai ficar pronto. E eu gosto de fazer o caramelo desse jeito porque a chance de errar é bem pequena. Só vai errar se você deixar queimar, se você colocar e foi embora. Então coloca aí e fica de olho. Então agora, depois de alguns segundos, já chegou na cor certa, ó lá. Agora pode colocar a colher e veja só, já está na cor de caramelo. Então é nesse ponto que você deve tirar. E agora, com a calda ainda quente, eu vou passar direto para a forma que eu vou utilizar para colocar o pudim e eu vou passar, espalhar o caramelo por toda a forma para ajudar na hora de soltar o pudim. Às vezes ele gruda na lateral, a gente fica dando batida, a gente fica passando a faca para poder soltar com mais facilidade, porque ele pega um vácuo e acaba não soltando, então a gente acaba machucando ou quebrando o pudim. Então, desse jeito, ó, eu vou passar o caramelo por toda a lateral da forma, então assim fica mais fácil na hora de desenformar. E nessa parte, gente, muito cuidado, a calda está extremamente quente, a forma está muito quente, então cuidado para não derrubar na pele, porque vai fazer uma grande queimadura, porque está extremamente quente e o caramelo gruda, então vai machucar. E depois de espalhar o caramelo, eu vou levar a forma para o freezer para esfriar mais rapidamente, porque eu vou fazer a massa do pudim. Ela é bem rapidinha de fazer, então não vai dar nem tempo de esfriar o caramelo para ele endurecer. E para fazer a massa do pudim, eu vou usar leite integral, que está em temperatura ambiente. Eu vou usar duas claras, que também está em temperatura ambiente. Eu vou usar a paçoquinha, essas são aquelas paçoquinhas de rolha, que eu amassei com garfo. Eu vou utilizar 6 unidades. Vou utilizar a gema também. A gema, gente, eu separei as claras das gemas para poder peneirar as gemas. Como demora muito para peneirar, é a primeira coisa que eu faço. Eu quebro os ovos, separo as claras das gemas, coloco a gema na peneira, furo e deixa passando porque demora muito. Vou usar creme de leite de caixinha e leite condensado também de caixinha semi-desnatado. E lembrando que a receita completa está na descrição do vídeo. Eu vou colocar na tigela o leite condensado. Depois do leite condensado, eu vou juntar a clara com a gema. Vou dar uma batidinha e juntar com o leite condensado. Eu sempre gosto de misturar os ingredientes secos com leite condensado, os pós com leite condensado, ou então gema e clara com leite condensado, porque eu acho que mistura melhor. Então, tudo eu misturo com leite condensado primeiro e depois coloco os outros ingredientes. Então, juntei
as gemas com as claras. Estou dando uma batidinha, porque os meus ovos estão frescos, então as claras elas ficam um pouco mais densa, mais difícil de misturar. Então dou uma batidinha, já jogo junto com o leite condensado e aí eu misturo. E aqui, gente, não precisa bater, não precisa do liquidificador, não precisa de batedeira. Eu vou misturar com o fouet, então eu vou mexer somente até misturar. Não precisa bater, porque eu não quero criar bolhas, eu não quero deixar, eu quero deixar meu pudim lisinho, então não precisa bater até encher de bolha. Então é somente mexer até misturar. E eu não estou mexendo rápido assim, eu apenas acelerei o vídeo para não ficar cansativo, mas eu estou mexendo devagar com cuidado. Então agora eu vou colocar a paçoquinha e também vou dar uma misturada. E depois de misturar a paçoquinha, eu coloco o creme de leite, dou uma misturada e por último coloco o leite e também vou misturar. Então veja que é uma receita bem rapidinha de fazer, então é por isso que eu coloquei a forma com caramelo no freezer, para que ele esfriasse e endurecesse, porque eu não gosto de colocar a massa do pudim com caramelo quente, que é para ele não se misturar com o caramelo, ou então não fazer aqueles furos quando eu derramar a massa do pudim. Então agora vou colocar o leite, vou dar uma misturada e está pronto a massa do pudim. E antes de passar para a forma, eu vou peneirar essa massa do pudim, porque eu gosto do pudim bem lisinho, bem cremosinho. Eu vou usar uma peneira com os furinhos mais largos. Então, essas peneiras assim, ó, de metal, ela tem o furinho mais largo do que aquelas de nylon. Então, ó, veja que fica vários gruminhos da paçoquinha, é normal. E eu vou passar a colher para não desperdiçar isso daí, tá, gente? Então, eu vou passando a colher, vou passando, tem que ter um pouquinho de paciência, porque eu não quero desperdiçar muito dessa paçoquinha. Então, eu vou passando a colher até reduzir. Ela vai começar a sair um creminho embaixo, quando estiver passando, vai sair um creminho, vai ficar bem cremosinho, mas vai ficar uns pedacinhos do amendoim por cima. Então, esses pedacinhos grandinhos eu não vou pôr. Se você gosta de sentir a textura, de mastigar isso dentro do pudim, não tem problema, não precisa peneirar. Mas como eu quero o pudim mais lisinho, então eu vou ficar fazendo isso aqui, ó. Pego uma colher de silicone, vou amassando com um pouquinho de paciência e com o tempo aí você vai conseguir passar, vai sobrar só um pouquinho dessa paçoquinha, desses amendoins por cima. E depois de alguns minutinhos, passando pela peneira, sobrou só isso daí, que eu vou descartar. São alguns pedacinhos de amendoim que não desmanchou, mas não se preocupa, vai ficar com bastante gosto de paçoquinha, porque eu fiquei esfregando a paçoca na peneira, então veja que ficou uma parte mais cremosinha, tá vendo, ó? Então fica com bastante gosto de paçoquinha, tá? Então eu gosto de descartar para deixar o pudim bem lisinho, cremosinho. Se você não se importa de ter os pedacinhos na massa do pudim, não precisa peneirar, pode colocar tudo junto. Eu gosto do pudim lisinho, então por isso que eu peneiro. Até porque depois eu vou pôr por cima do pudim a paçoquinha amassada. Então vai ter aquele contraste do cremoso do pudim com aquele crocantezinho da paçoca. Então agora eu vou dar só uma misturada e já vou colocar na forma do pudim. E agora, ó, tá vendo que o caramelo já esfriou, já endureceu, porque eu deixei no freezer enquanto fazia a massa do pudim. Eu passei por toda a lateral, no meio, então assim fica muito mais fácil na hora de desenformar. Então agora eu vou passar a massa do pudim para a forma. E eu vou levar o pudim para assar em banho-maria. Então, eu tenho uma forma com água em temperatura ambiente. Essa forma com água, ela é bem alta, ela tem a mesma altura da forma do pudim. Então, eu consigo colocar bastante água, onde a água fica na mesma altura da massa do pudim. E como eu falei, a água está em temperatura ambiente. Eu vou cobrir com o fundo de uma forma, você pode usar papel alumínio também, e vou levar para assar. Meu forno não está ligado, quando eu colocar a forma com pudim lá dentro que eu vou ligar, eu uso forno elétrico, vou colocar a temperatura de 160 graus, apenas a resistência de baixo. Se você usar o forno a gás, coloque a temperatura mínima e coloque a forma na grade mais alta, longe da chama. O tempo vai variar entre 1h10 e 1h30. Fica de olho, faz o teste do palito para ver se já tá bom. E depois de 1h20, o meu pudim assou. Eu dei umas batidinhas na forma e vi que estava assado. Então, você pode dar uma batidinha na forma. Se fizer ondinhas, é que ainda não está bom. E se ele tremer igual gelatina, significa que já está assado. E se você tiver dúvida, é só espetar uma faquinha. Se ela sair limpinha, é porque já está bom.
Então, depois que assar, você vai tirar do forno, vai tirar do banho-maria, vai deixar em temperatura ambiente até esfriar completamente. E esfriou, embala bem com um saquinho próprio para alimento e leva na geladeira por no mínimo 6 horas. E eu deixei meu pudim na geladeira de um dia para o outro e deixei bem embaladinho com um saquinho próprio para alimento, para não pegar gosto das coisas que tem na geladeira. Vou colocar a forma em cima da boca do fogão. Vou deixar direto na chama por uns 10 segundinhos para poder ajudar a desenformar. E depois de esquentar o fundo da forma, vou passar uma faquinha sem serra em volta para ajudar a soltar. E sempre force a faca em direção à forma para não machucar o pudim. Depois de fazer tudo isso, é só virar em um prato que ele vai soltar com facilidade. Então não precisa ficar batendo, apertando a forma. É só dar umas inclinadinhas para entrar ar, que assim que entra ar, ele solta com facilidade. Vocês vão ver que eu vou tirar a mão e o pudim vai soltar sozinho, vai até balançar a forma porque soltou sozinho, ó, tá vendo? Então é só ter um pouquinho de paciência que ele vai soltar. E agora, para decorar, vou colocar mais um pouquinho de paçoquinha por cima. Esse que eu tinha comentado com vocês, é a textura que vai ficar. Então, eu deixei o pudim cremosinho, eu peneirei para deixar cremosinho, para tirar aqueles pedacinhos de amendoim, para deixar ele liso cremoso. E essa paçoquinha por cima vai dar um contraste, você vai conseguir mastigar os pedacinhos de paçoquinha. Então, dá esse contraste do pudim cremoso com esse crocantezinho da paçoquinha, que fica maravilhoso. Então, agora eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que ficou. E para deixar ainda mais gostoso, eu vou colocar mais calda de caramelo nessa fatia desse pudim. E essa calda eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e passando aqui nos cards aqui em cima. Essa calda você pode guardar por 30 dias na geladeira e ela fica com essa textura bem cremosa, bem molinha. E você pode colocar no sorvete, nos pudins, nas panquecas, ela fica maravilhosa. E olha só essa fatia, ele fica extremamente cremoso e bem lisinho. Se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal. Se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.